Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou na função certa? Será que é isso mesmo? A gente fica aí se questionando muitas vezes. Eu, pelo menos, fiquei aí me questionando muitas vezes a respeito disso. O que é uma função? É uma obrigação que você tem para cumprir. E a gente tem função não só no trabalho, concorda? Muitas vezes a gente acha que função é só no trabalho, mas não é só no trabalho. Pensa, você tá namorando, então você tem uma função como namorada, né? Você tem as suas obrigações como namorada. Você sabe que agora, nos finais de semana, se você não estiver com o seu namorado, você precisa dar uma satisfação para ele, né? Porque antes, quando você não namorava, os finais de semana você tinha mais para os amigos. Agora que você está namorando, você tem uma função de pelo menos avisá-lo, de estar com ele no final de semana. Isso é uma função, é uma obrigação desse seu papel para você desempenhar, concorda? Quando você é mãe, nesse papel de mãe, você tem a sua função. Então pensa um bebezinho. A função da mãe é gerar, é você que carrega aquela barriga. Depois que o neném nasce, quem amamenta? Você. Depois algumas outras coisas você pode delegar, mas é função da mãe várias coisas. Quando o filho machuca na escola, para quem que a escolinha liga? Né? Para a mãe. Por quê? Porque é função da mãe ter esses cuidados com o filho. O filho está na escola com febre, para quem a escola liga? Para a mãe. Porque a mãe tem essa função de cuidar do filho. Todas cuidam maravilhosamente. Não estou aqui falando que a gente desempenhe perfeitamente esses papéis, ok? Mas eu estou falando a função que existe esses papéis. Esses papéis têm uma função, né? E no nosso trabalho também. Você como esposa, né, gente, tem uma função a desempenhar como esposa. Algumas coisas que a gente não fizer como esposa vai ficar bem ruim, concorda? Não é? Porque existe uma função de você como esposa neste papel e no trabalho não é diferente. Só que no trabalho, qual é a diferença aí do trabalho nessa outra função? O que acontece? Muitas vezes você não precisa de talentos e muitas habilidades nas outras funções. Só que tem alguns papéis que você não precisa de muito talento para desenvolvê-los. Concorda que você, como esposa, você não precisa ter grandes talentos para desenvolver o papel de esposa? Concorda? Né? Você tem a função do papel de esposa, suas obrigações a desempenhar neste papel, concorda? Né? Assim como o marido conosco, né? Então todos os papéis existem essa função, só que você não precisa ter um grande talento. Que grande talento você precisa ter para ser esposa? Não precisa, né? Você precisa amar o seu marido, né? Fazer algumas coisas que ele gosta, etc, estar disponível, né? Aquela coisa toda. E aí você desempenha esse papel. Para ser mãe, você também às vezes não precisa de um talento específico para ser mãe. Não é? Você vai aprendendo ali e vai gerindo o seu filho e vai cuidando. Você não tem que ter muito talento para cuidar do seu filho. Mas é uma função que esse papel existe. Agora, no trabalho, aí é diferente. Porque o que acontece no trabalho? No trabalho, já começa que você fica muitas horas lá. Ele ocupa muito do seu dia e ele te exige habilidades e competências. Pensa, você vai no seu trabalho, existe a função que você vai desempenhar naquele papel, né, no seu trabalho. Vamos dar um exemplo aqui, você foi contratada para teleatendimento. Você vai ficar ligando para os clientes lá numa empresa, vai na Vivo, oferecendo pacotes tal para o cliente, concorda? Então você tem a função de chegar lá, então você vai ligar o computador, vai ver toda a lista de cliente que você precisa ligar e você tem a função de ficar lá o dia inteiro falando e convencendo o cliente a comprar o produto que você está vendendo, concorda? Isso é uma função que você desempenha no seu trabalho.
né? Então, isso daí vai te exigir o quê nessa função? Concorda que ela te exige competências e ela te exige algum conjunto de talentos nessa função? Porque se você fica ali, ó, no teleatendimento, o que você precisa? Poxa, eu preciso gostar de falar com as pessoas, né? Eu preciso ter essa habilidade de vendas, preciso ter essa inteligência emocional das pessoas me xingarem e eu não ficar acabada depois, não é? Porque imagina quantas pessoas desligam o telefone na sua cara, não é? Então você precisa ter um conjunto de talento, porque você vai ficar fazendo aquilo o dia inteiro. Então você precisa ter esse talento. Imagina outro trabalho mais burocrático. Você precisa fazer planilhas no computador, etc. Você precisa ter um grau de concentração para fazer essas planilhas, um grau de organização para fazer essas planilhas. Então exigem de você no seu trabalho um conjunto de talentos, competências, habilidades. Por que existe tanto treinamento nas empresas? Para você desenvolver algumas competências que você pode não ter. E aí a empresa acredita que treinando, você possa desenvolver. Tá bom? Então isso é a função que você e todo o trabalho tem uma função aí para desempenhar.